A gente costuma aprender que a história do Brasil é a história do café, do ouro, dos grandes nomes, mas e se o verdadeiro motor da nossa história for outro? Hoje, a gente vai mergulhar na Revolta dos Malés. E olha, não como um evento perdido lá em 1835, mas como um verdadeiro campo de batalha de ideias, um confronto que ajuda a explicar o Brasil até hoje. Se prepara para ver a história por um ângulo bem diferente. O motor da história brasileira não é o café, é a rebeldia negra contra o escravismo. Essa frase do Clovis Moura é o nosso ponto de partida. É uma afirmação forte, né? Ela vira a lógica de cabeça para baixo. Ela nos diz que a resistência negra não foi um detalhe, um acidente de percurso, mas a força principal que foi moldando o nosso país. É essa ideia que a gente vai investigar a fundo. Então vamos para o cenário. Salvador, 1835. Mas esquece aquela imagem de uma rebelião bagunçada, puro desespero. O que aconteceu ali foi o maior levante urbano da nossa história, e ele foi muito, mas muito bem planejado. Os líderes eram africanos muçulmanos, boa parte deles alfabetizados em árabe, ou seja, uma elite intelectual que o sistema tentava a todo custo apagar. O que eles fizeram foi algo sem precedentes. Mas o que estava em jogo ali de verdade? Era só uma explosão de raiva? Era uma guerra santa, como alguns disseram? Ou, e é aqui que a conversa fica interessante, era um projeto político super sofisticado para criar um outro Brasil? A resposta, claro, não é simples. E é por isso que essa história é tão fascinante. E para decifrar esse enigma, a gente vai colocar 3 gigantes do pensamento brasileiro para conversar: Clovis Moura, Lélia Gonzalez e Milton Santos. Pensa que cada um deles vai nos dar uma chave diferente para abrir essa porta. Uma pela lente da classe, outra pela cultura e a terceira pelo espaço. Vamos começar com a primeira grande ideia. Essa revolta não foi um ato de força bruta. Foi, antes de tudo, um movimento de intelectuais muito bem organizados. Primeiro, a gente precisa repensar a palavra malê. Não se tratava só de uma identidade religiosa. Ser malê significava ser um agente político que dominava uma tecnologia de ponta para a época, a escrita. O árabe não era só uma língua para rezar, era um código secreto para organizar uma revolução. E aqui o debate começa a pegar fogo. De um lado, Clovis Moura vai dizer que o que a gente vê ali é a formação de uma consciência de classe étnica, ou seja, um projeto político claro para tomar o poder do Estado. Mas aí vem a Lélia Gonzalez e puxa a conversa para outra dimensão. Para ela, antes de qualquer projeto de poder, a luta era pelo direito de existir. O direito de ser africano, de manter viva uma memória que o Brasil oficial queria destruir. É poder versus ser. Essa é a grande tensão. E o Clovis Moura arremata esse ponto com uma ideia poderosa. Para ele, a grande sacada dos malês foi justamente essa: pegar a sua identidade, a sua cultura, a sua religião, a sua diferença e transformar tudo isso numa ferramenta política, numa arma de guerra contra o sistema. Ok. Agora vamos adicionar mais uma camada nessa discussão, trazendo o geógrafo Milton Santos e o jeito como ele olhava para o uso do território, do espaço. O que o Milton Santos nos mostra é genial. Pensa assim, o Estado desenhou Salvador para ser uma cidade-prisão, mas os malês criaram, por dentro dela, um mapa invisível, uma rede de comunicação secreta que usava as ruas, os negros de ganho, para fluir informações. Para o Santos, a revolta prova que nenhum poder é absoluto. Sempre tem uma brecha. Sempre existe um outro mapa sendo desenhado pela resistência. E a Lélia Gonzalez vai além. Ela pega essa ideia do mapa invisível e diz: esse mapa não era feito só de ruas, era feito de palavras também. Ela chama isso de pretuguês, uma forma de falar que criava um território linguístico próprio, um código que o poder não entendia. Era um espaço de resistência que se carregava na boca. Isso nos leva ao ponto central. O que apavorou a elite não foi só a força física, foi a inteligência, a organização, a comunicação secreta. Era o fato de que os malés tinham uma tecnologia, a escrita em árabe, que o sistema não conseguia decifrar. O oprimido tinha um segredo e o opressor não sabia qual era. Isso sim, era aterrorizante para eles. Militarmente, a revolta foi derrotada. Mas e depois? Vamos ver agora como a reação do Estado a esse levante deixou um legado de medo e controle que dura até hoje. 1835. Essa data não é só um número, é o ano em que o Império Brasileiro olhou no espelho e viu seu maior pesadelo se tornando realidade. E a resposta a esse medo não foi só punir os rebeldes, foi redesenhar todo o sistema de controle social do país.
A resposta do Estado foi uma estratégia em 3 atos, quase um roteiro. Primeiro, a punição brutal, exemplar, para espalhar o terror. Mas o passo seguinte foi o que realmente durou: transformar o medo em política de Estado, criminalizar a cultura, a religião, tudo o que fosse africano. E, por fim, criaram um fantasma, o inimigo interno. O Malé virou a desculpa perfeita para um estado de vigilância que nunca mais teve fim. E aqui está a conexão direta com os dias de hoje. Essa reação de 1835 não foi um evento isolado. Ela virou o manual de instruções do controle social no Brasil. Essa lógica de vigiar certos corpos, de desenhar cidades para separar pessoas, de policiar certos territórios, isso não nasceu ontem. Foi forjado no medo que os malês causaram. E essa citação do Clóvis Moura é impactante porque ele traça uma linha reta, sem desvios, até hoje. Ele argumenta que aquele pânico que ele sentiu dos malês organizados é, na sua essência, o mesmo pânico que ressurge hoje quando a população negra começa a ocupar espaços de poder. A estrutura do medo, segundo ele, continua a mesma. Então vamos para a nossa parte final, amarrando todas essas pontas para entender por que a Revolta dos Malês é um evento vivo que ainda pulsa. Então, que legado é esse que os malês nos deixaram? A gente pode resumir em 3 grandes lições. Primeira, eles destruíram o mito de que a pessoa escravizada era passiva, uma vítima. Não, ela era um agente intelectual da própria liberdade. Segunda, a cidade nunca é neutra, é sempre um campo de batalha. E terceira, e talvez a mais importante, o medo não é só uma emoção, é uma ferramenta de governo. No fundo, a revolta nos mostra uma verdade profunda. Nunca existiu um Brasil só. Ao lado do projeto oficial, das elites, sempre existiu um contraprojeto, uma outra ideia de país, sonhada e construída por quem estava por baixo. A Revolta dos Malês não foi só uma reação, foi a afirmação de que um outro Brasil era e ainda é possível. Essa pergunta nos leva a uma reflexão final. Ouvir os malês, como diz aquele famoso samba-enredo, não é um exercício de ficar olhando para o passado. É um ato político no presente. É entender que a história que nos contam é uma construção do poder e que a história real é uma construção de resistência. E a gente encerra com esse pensamento. A revolta continua. Continua toda vez que a inteligência, a cultura e a organização popular se levantam contra as tentativas de apagamento. O legado dos malês é a prova de que, mesmo quando se perde uma batalha, a luta por dignidade e por um projeto de país mais justo, essa luta nunca acaba.